Certamente você já ouviu falar da expressão bode expiatório. Talvez o que você não saiba é de onde vêm essas palavras, pois elas têm origem na Bíblia e vêm do ritual do Dia da Expiação, em que anualmente todas as pessoas, todos os israelitas, o antigo povo eleito de Deus, se reuniam diante do santuário sagrado para fazer o ritual de purificação de seus pecados. E no momento do ritual, pegava-se 2 bodes. Um era sacrificado ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e o outro, ainda vivo, todos os israelitas que se achavam pecadores colocavam a mão sobre a cabeça do bode e descarregavam seus pecados, e em seguida, uma pessoa autorizada por Deus encarregava-se de levar o bode e soltar no meio do deserto para um certo Azazel, Deus do deserto. E assim, todas aquelas pessoas hoje que se diz injustiçadas por alguma coisa, se identificam com o bode expiatório. Bora ver melhor essa história nos textos sagrados? Bora lá. Aqui está. O dia das expiações. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que foram mortos por se terem aproximado do Senhor. O Senhor disse-lhe: recomenda a teu irmão Arão que nunca entre no santuário além do véu, diante do propiciatório que recobre a arca, para que não morra, porque apareço na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Arão entrará no santuário, tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Revestir-se-á da túnica sagrada de linho, levará sobre o corpo um calção de linho, cingir-se-á de um cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Estas são as vestes sagradas que ele só revestirá depois de se ter lavado. Receberá da Assembleia dos Israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado, e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião. Deitará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor, e oferecê-lo-á em sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor para que se faça a expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel num deserto. Arão oferecerá o touro pelo seu pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Degolará o touro destinado ao sacrifício pelo pecado, tomando o turíbulo que ele terá enchido de brasas no altar diante do Senhor, bem como dos punhados de perfume aromático em pó, entrará com tudo para dentro do véu. Próximo vídeo, de número 147, continuaremos com esta passagem bíblica, o Dia das Expiações. Dia das Expiações, continuação. Porá o incenso no fogo diante do Senhor, para que a nuvem não descubra o propiciatório da arca e Arão não morra. Tomará o sangue do touro e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório pela frente. Depois aspergirá com o dedo 7 vezes defronte do propiciatório. Imolará, enfim, o bode do sacrifício pelo pecado do povo, e levará seu sangue para o outro lado do véu. Fará com esse sangue como fez com o sangue do touro, aspergindo o propiciatório e a frente do propiciatório. É assim que fará a expiação pelo santuário por causa das impurezas dos israelitas e de suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma forma, fará pela tenda de reunião que está com eles no meio de suas imundícies.
ninguém esteja na tenda de reunião quando Arão entrar para fazer a expiação num santuário, até que saia. Fará assim a expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Quando tiver saído, irá para o altar que está diante do Senhor, e fará a expiação por esse altar. Tomará o sangue do touro e do bode e o porá nos cornos do altar em toda a volta. Aspergirá com o dedo 7 vezes o altar para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícies dos israelitas. Havendo terminado a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo, imporá as 2 mãos sobre a sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados. Pô-los-á sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. Próximo vídeo, de número 148, continuamos esta história do bode expiatório. Dia das expiações, continuação. O bode levará, pois, sobre si todas as iniquidades deles para uma terra selvagem. Quando o bode tiver sido mandado para o deserto, Arão voltará para a terra, para a tenda de reunião, tirará as vestes de linho que ele pôs à sua entrada no santuário e as desporá ali. Lavará o seu corpo no lugar santo, retornará depois suas vestes e sairá para imolar o seu holocausto e o do povo, fazendo a expiação por ele e pelo povo. Queimará no altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O homem que tiver conduzido o bode a Azazel num deserto, lavará suas vestes e banhar-se-á. Depois disso, poderá voltar ao acampamento. Será levados para fora do acampamento o touro e o bode, oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue terá sido levado ao santuário para aí fazer-se a expiação. Queimar-se-á no fogo o seu couro, a sua carne e os seus excrementos. Aquele que os tiver queimado, lavará as suas vestes, banhar-se-á e depois disso poderá voltar ao acampamento. Esta será para vós uma lei perpétua no 7º mês, no 7º dia do mês. Jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o nativo como o estrangeiro que habita no meio de vós. Próximo vídeo, de número 149, continuaremos com o assunto. O dia das expiações, continuação. O homem que tiver conduzido o bode a Azazel no deserto, lavará suas vestes e banhar-se-á. Depois disso, poderá voltar ao acampamento. Serão levados para fora do acampamento o touro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue terá sido levado ao santuário para aí fazer-se a expiação. Queimar-se-ão no fogo o seu couro, a sua carne e os seus excrementos. Aquele que os tiver queimado lavará as suas vestes, banhar-se-á e depois disso poderá voltar ao acampamento. Esta será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 7º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o nativo como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque nesse dia se fará a expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será no sábado um dia de descanso para vós, durante o qual jejuareis. Esta é uma instituição perpétua. A expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido e empossado para exercer o sacerdócio em lugar de seu pai. Revestirá as vestes de linho, as vestes sagradas, e fará a expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a assembleia.
Esta será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano, far-se-á a expiação de todos os pecados dos israelitas. Arão fez como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Próximo vídeo, de número 150, veremos o Código de Santidade, o lugar do sacrifício.